Olá, gente, sejam bem-vindos a mais esta aula de Direito Constitucional. Mais uma aula para você que se prepara para concurso e hoje o nosso desafio será o mandado de injunção. Nós estamos aí nos últimos dias trabalhando os remédios constitucionais e agora chegou a vez do mandado de injunção. Se encontra anunciado ali na Constituição Federal, no artigo 5º, em seu inciso 71. Nós vamos começar aqui pela leitura do comando constitucional e na sequência, como de costume, vamos separar aí algumas informações, algumas notas importantes para a sua compreensão acerca deste importante remédio constitucional e principalmente vamos selecionar aí algumas temáticas comumente cobradas pelas bancas examinadoras. Então vamos lá, me acompanhe na leitura. Artigo 5º, inciso 71, nós temos que conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Então aí está o anúncio do mandado de injunção na Constituição e agora vamos começar as explicações necessárias para a sua compreensão. E vamos começar aqui a pontuar aquilo que é mais cobrado em provas de concurso. Primeiro é quanto ao cabimento. Eu acho que você deveria anotar aí no seu portfólio. Cabimento do mandado de injunção. Cabe o mandado de injunção, né? Se resolve impetrando o mandado de injunção, né? Quando? Quando algum direito previsto na Constituição, quando alguma garantia prevista na Constituição não pode se efetivar por falta de uma norma regulamentadora. Se você visitar ali os artigos, incisos diversos da Constituição, você vai perceber que existem vários direitos anunciados, aí no finalzinho diz, nos termos da lei. Às vezes até amarca uma lei complementar, às vezes apenas anuncia genericamente nos termos da lei. Sempre que este comando constitucional que anuncia um direito, anuncia uma garantia, termina aí com esse nos termos da lei, é porque se faz necessário a produção de uma lei infraconstitucional, né? Seja uma lei ordinária, seja uma lei complementar, para que aquilo se efetive, para que aquele direito, aquela garantia possa de fato ser usufruída pelos indivíduos. Aí está lá o direito constitucional bonitinho para você, né? Ou uma garantia constitucional anunciada para você, mas no final se diz nos termos da lei, aí nós estamos diante de uma norma constitucional de eficácia limitada. Quem deveria editar a lei, quem deveria ter a iniciativa de regulamentar aquele direito constitucional não fez, aí você pode se valer do remédio constitucional chamado de mandado de injunção. Então, a primeira dica aí para o seu portfólio é quanto ao cabimento do mandado de injunção. Cabe o mandado de injunção quando você não pode usufruir de um direito seu anunciado na Constituição. Você não pode se valer de uma garantia sua anunciada na Constituição por falta de norma regulamentadora, porque quem deveria regulamentar aquela norma não fez. Aí você vai ficar no prejuízo? Não, você vai se socorrer de um mandado de injunção. Esta foi a nossa primeira nota. Espero que você tenha registrado aí no seu portfólio. Espero muito mais que você tenha compreendido, né, quanto ao cabimento do mandado de injunção. Mas já vamos para a segunda. Vamos agora compreender quem são os legitimados ativos para impetrar um mandado de injunção. Quem é que pode impetrar um mandado de injunção? Quem é que pode acionar o judiciário por meio de um remédio constitucional denominado de mandado de injunção? Pessoas físicas, pessoas jurídicas, sejam essas pessoas jurídicas privadas, sejam estatais. Então as pessoas físicas e as pessoas jurídicas, sejam privadas, sejam estatais, são legitimados para impetrar um mandado de injunção. Mas
em toda e qualquer situação? Não. São legitimados a impetrar o mandado de injunção quando direitos seus, garantias suas anunciadas na Constituição não podem se efetivar em seu benefício por falta de uma norma regulamentadora. Está anunciado na Constituição o direito à garantia. A legislação infraconstitucional para regulamentar a matéria não existe e o direito seu é afetado. Seu pessoa física, seu pessoa jurídica privada, seu pessoa jurídica estatal não pode usufruir desse direito por falta da norma regulamentadora. Aí sim você é legitimado a impetrar o mandato de injunção. Legitimados ativos, pessoas físicas, pessoas jurídicas, sejam privadas, sejam estatais, são os legitimados, desde que direitos seus e não direito de terceiros não possam ser usufruídos por falta da norma regulamentadora. Foi a segunda nota para o seu portfólio. Primeiro, quanto ao cabimento do mandado de injunção. Segunda, quanto aos legitimados ativos. E vamos prosseguir. Legitimados passivos. Já sabemos quem são os ativos, quem pode impetrar. Agora, contra quem vai ocorrer esta impetração de um mandado de injunção? Quem vai responder no polo passivo da ação? Quem são os legitimados passivos? Terceira nota para você. Os legitimados passivos são aqueles entes do poder público que deveriam produzir a lei regulamentadora, produzir a norma regulamentadora e não fez. De repente, aquele direito anunciado na Constituição precisa de uma lei regulamentadora de iniciativa de qualquer das casas do Congresso Nacional. Então, as casas do Congresso Nacional como um todo, pode figurar no polo passivo de uma ação, de um remédio constitucional chamado mandado de injunção. Mas não somente o Poder Legislativo. Não somente o Poder Legislativo pode figurar ali no polo passivo de um mandado de injunção, também o Poder Executivo e também o Poder Judiciário. Entenda que algumas leis, a iniciativa pertence exclusivamente, privativamente a um dos poderes. Existem leis de iniciativa ali de elaborar o projeto e mandar para o Legislativo, privativa do Poder Executivo, outras do Poder Judiciário. Então, contra qualquer desses três poderes que estão omissos na produção da norma regulamentadora, é que se deve impetrar o mandado de injunção. E aí foi a nossa terceira informação para o seu portfólio. Nossa terceira nota, legitimados passivos. Já vimos cabimento, você adotou. Já vimos legitimados ativos e agora nós vimos legitimados passivos. Mas vamos para frente. Quarta nota. Efeitos de uma decisão, né? O juiz, o tribunal proferia ali uma decisão em sede de mandado de injunção. E esta decisão vai ter qual efeito? O efeito para todas as pessoas, o que chamamos no direito de efeito erga omnes, ou apenas efeitos para aquela parte impetrante, que chamamos no direito de efeitos interpartes. Então, quando o tribunal profere uma decisão em sede de ação de mandado de injunção, em regra, o efeito é interpartes, ou seja, o efeito é para aquela parte que impetrou o mandado de injunção. Esta é a regra. Porém, existem casos que, por conta da especificidade do direito constitucional não regulamentado, né, situações especiais mesmo, o Supremo Tribunal Federal, quando assim decide, como já o fez inclusive no passado, modula os efeitos, não deixa apenas o efeito para as partes ali no processo, mas estende o efeito para todos. Concede aí efeito erga omnes, mas não é a regra. Aí são situações especiais, né? A regra é que os efeitos de uma decisão em mandado de injunção atinjam tão somente as partes, a parte ali impetrante.
E essa foi a nossa quarta, né? Nossa quarta nota. Agora, gente, vamos aqui para a quinta, e a quinta é quanto aos efeitos, quanto ao alcance temporal da decisão em mandado de injunção, quanto ao alcance temporal em mandado de injunção. A decisão ocorreu, digamos que seguiu a regra e foi uma decisão interpartes, para a parte impetrante ali, os efeitos. Mas o alcance desses efeitos é para sempre? Não. O alcance desta decisão é somente até ser elaborada, ser editada, ser promulgada a norma regulamentadora da matéria. Digamos que estejamos falando aí de uma lei. Precisa de uma lei para regulamentar aquela norma constitucional. Então, enquanto não houver a tal lei, vale a decisão judicial. Quando a tal lei aparecer, a partir dali, quem vai mandar, quem vai disciplinar a matéria será a lei e não mais aquela decisão anteriormente proferida. Esta foi a nossa quinta observação e temos mais uma, temos a sexta. Existe também o mandado de injunção coletivo. Se você assistiu nossas duas últimas aulas, nós vimos o mandado de segurança individual, depois o mandado de segurança coletivo. Do mesmo modo ocorre com o mandado de injunção. Tem a sua modalidade individual e tem a coletiva. E para o coletivo, nos importa tão somente saber quem são os legitimados ativos, porque as demais informações são as mesmas. Ele nem sequer se encontra anunciado aí na Constituição, né? A Constituição não faz menção a esse mandado de segurança ou mandado de injunção coletiva. Começou a se admitir a possibilidade através de jurisprudência do STF, mas no ano de 2016, a Lei 13.300 veio regulamentar o mandado de injunção e a partir daí sim, né? A partir daí também se criou legalmente a possibilidade de mandado de injunção coletiva. E quem são os legitimados para impetrar o mandado de injunção coletiva? De acordo com a Lei 13.300, são aqueles mesmos legitimados para o mandado de segurança coletivo da última aula, ou seja, partidos políticos com representação no Congresso Nacional, organizações sindicais, entidades de classe e associações legalmente constituídas e que estejam funcionando há pelo menos um ano. Esses aí são os legitimados lá para o mandado de segurança coletivo, o assunto da última aula, e também são legitimados para impetrar mandado de injunção coletivo. Mas não são só esses aí não, viu? Não são apenas esses 4 legitimados comuns com mandado de segurança coletiva. Além desses 4, tem mais 2. Nos termos da Lei 13.300, lá do ano 2016, além de partido político com representação no Congresso, além de organizações sindicais, além de entidades de classe, além de associações, também Ministério Público e Defensoria Pública. Ministério Público e Defensoria Pública são esses 6 os legitimados para impetrar um mandado de injunção coletiva. Vou repetir: partido político, desde que esteja representado no Congresso Nacional, com pelo menos um deputado ou pelo menos um senador, organizações sindicais 2, entidades de classe 3, associações 4, desde que em funcionamento há pelo menos um ano, Ministério Público 5 e Defensoria Pública 6, são esses os 6 legitimados para impetrar um mandado de segurança coletiva. E são essas as informações que eu considero mais importantes para a sua prova de concurso, quando o assunto é mandado de injunção. Agradeço a audiência e já convido você para o nosso próximo encontro, daqui a pouquinho mesmo, quando estaremos trabalhando mais um remédio constitucional, quando estaremos trabalhando o habeas data. Até já, eu aguardo você.